Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Projac, que parece que está abandonado, literalmente abandonado, vivendo as moscas lá em Jacarepaguá, porque a Rede Globo hoje em dia produz muito menos coisa do que já produziu, e o que ela produz hoje não precisa de estúdios tão grandes quanto são os estúdios do Projac, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é mais uma coisa daquele da Globo ter achado que tinha um futuro enorme nessa história, construir um mega estúdio para resolver todos os problemas, e de repente foi pega no contrapé pela tecnologia, né? Quem traz essa história aqui é o Ricardo Feltrin também, ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre isso, mas eu vou acrescentar algumas coisas aqui da minha própria opinião sobre essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por colaborador excluído, 2 estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa, parece que o Projac virou um deserto, não tem quase ninguém usando o Projac. O Projac, para quem não sabe, é uma área enorme lá que a Rede Globo fez aqui em Jacarepaguá, é meio longe, é praticamente em São Paulo, tá? É entre o Rio de Janeiro e São Paulo, lá na Barra da Tijuca, mas longe pra caramba, lá no final, é muito longe o lugar, mas é aquele negócio, é um lugar que a Rede Globo conseguiu fazer estúdios enormes aqui, isso tudo aqui é estúdio grande da Rede Globo, né? Estúdios como esse daqui que você vê nessa imagem, tem uma imagem melhor aqui, tá vendo? São estúdios enormes. Aqui nesse estúdio, então você vê aqueles programas em que, novelas e coisa e tal, eles construíam as casas das pessoas, né, os quartos e coisa e tal, e aí já tem toda a iluminação aqui em cima, tudo preparado, as câmeras e coisa e tal, e aí eles faziam as filmagens todas ali do pessoal das novelas, dos programas de auditório, das enquetes cômicas e coisa e tal, tudo eles faziam nesses estúdios lá da Rede Globo, lá no Projac, né? Durante muito tempo o Projac funcionou e foi uma arma da Globo, porque ficou muito barato para ela produzir coisas ali justamente por causa da escala. Era tudo muito grande, tinha espaço para tudo, tinha liberdade para tudo, né? Um verdadeiro bairro sozinho ali dentro de Jacarepaguá. Jacarepaguá, para quem não sabe, é o bairro que tem atrás da Barra da Tijuca, né? Tem a Barra da Tijuca, é a região da praia, o Jacarepaguá é o que vem depois da Barra da Tijuca, e já é do Jacarepaguá para Curicica, que é o outro bairro que vem mais depois ainda da coisa, né? Mas enfim, é longe, é num lugar afastado, mas é uma área enorme, um monte de prédios que eles construíram lá, uma região muito bonita, inclusive, né? Tem muita área verde aqui na região e tal, que você... Se você olhar aqui a imagem aqui, ó, tem muita área verde, né? Isso aqui é tudo reserva ambiental. Ó, é da Globo também, mas ela não pode derrubar. Agora essa área toda aqui é a área que ela está autorizada a construir e fez esse mega projeto aqui, esse mega quantidade de estúdios aqui. E o que aconteceu com a Rede Globo agora? Ela foi pega no contrapé. Porque hoje em dia o que as empresas todas estão fazendo é justamente usar a inteligência artificial, usar cenário virtual. O mais curioso disso é que foi a própria Globo que começou a usar a computação gráfica na televisão brasileira. Vocês lembram do Hans Donner, né? O Hans Donner que começou com essa história aqui no Brasil, então tinha um bom know-how nessa história, né? A Rede Globo tinha efeitos especiais bacanas até para a época, evidentemente, né? Chegou a fazer alguns programas com fundos falsos e coisa e tal, sendo que na época ainda era uma coisa muito primária, você via que era fundo falso ali. Hoje em dia a tecnologia, cara, é indistinguível, você consegue fazer coisas, filmes como Dune, por exemplo, Dune que saiu no cinema agora, boa parte dele foi feito com, os atores ficam aqui, eles botam os mega telões de LED por trás para fazer como se fosse o ambiente. Aí para fazer esse tipo de coisa, cara, você não precisa de um estúdio desse tamanho, você tem um estúdio muito menor, uma área muito menor, você bota os telões ali, bota a iluminação, é lógico que a iluminação precisa ainda, mas bota os telões ali e pronto, e grava um filme super elaborado. Pô, o filme Dune, se você olhar ali, os efeitos especiais fantásticos, tudo funcionou muito bem, né? Tudo computação gráfica, evidentemente. Teve uma ou outra imagem que foi filmada em loco, né? Deve ter tido, mas assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. Nada mais se usa que você tenha essa enorme necessidade de estúdios enormes como havia na época, né? Eu lembro de novelas que a Rede Globo construiu, toda uma cidade inteira foi construída ali no Projac para você gravar uma novela e coisa e tal, e era aquela cidade inteira ali, e
E hoje em dia não precisa mais de nada disso, não é uma besteira, você faz todas as gravações em qualquer lugar, num estúdio pequenininho, muito mais controlado, muito mais simples, não tem que se preocupar com a luz do sol, não tem que se preocupar com dias chuvosos, porque se você usa uma cidade do lado de fora, evidentemente se chover você não consegue gravar, né? Enfim, o Projac virou um elefante branco, né? A gente já fez um vídeo há um tempo atrás falando justamente sobre o interesse da Globo de vender o Projac. E tem grupos interessados em comprar o Projac, sim, mas com a seguinte condição: essa área de Jacarepaguá, ela é uma área relativamente valorizada, ela não é muito longe da praia, não é muito longe da Barra da Tijuca, né? E tem poucos terrenos grandes na Barra da Tijuca agora disponíveis para grandes empreendimentos imobiliários. Então, o que o pessoal queria fazer aqui no Projac? Eles queriam, né, comprar o Projac, manter uma parte os estúdios ali, porque ainda tem alguma demanda, tá, gente? Diz que a Netflix grava ali, alguns filmes brasileiros produzidos pela Netflix aqui no Brasil são gravados no Projac. A Rede Globo, ela aluga esses estúdios para produtores independentes e coisa e tal. Você, como youtuber, se quiser, né? É porque eu, por exemplo, não tenho utilidade, né? Não precisaria disso. Mas se você quiser gravar alguma coisa, quiser fazer, você pode alugar os estúdios do Projac, sem dúvida alguma, eles têm equipamento de primeira lá. Eu não sei como é que é o preço, deve ser caro, mas de qualquer forma, né, você tem lá o Projac como uma base para fazer esse tipo de coisa. Só que a Rede Globo faz questão de manter a integridade. Por quê? Porque manter a área como área da Rede Globo apenas. Eles querem fazer alguma coisa parecido com o que eles fizeram lá na sede de São Paulo, né? A sede de São Paulo, a Rede Globo tinha também uma área ali super nobre ali na Avenida Zeidan, ali bem no centro ali da Berrini, né? Perto da Berrini. E eles venderam, mas alugaram da empresa para quem eles venderam. Então a Rede Globo continua usando o mesmo imóvel, recebeu a grana e agora paga um aluguel a essa empresa, né? E esse aluguel, eventualmente, algum dia a empresa pode ir lá e pode vender esse terreno, né? Ou seja, esses terrenos são terrenos valorizadíssimos, né? Em posições muito boas ali em São Paulo, não se consegue um terreno bom daquele. E se eventualmente a Rede Globo for à falência mesmo, a empresa dona do terreno, pô, beleza, já é meu mesmo, derruba aquela coisa toda ali e faz um condomínio de luxo que certamente vai vender muito ali na região, né? E aí também a Rede Globo fez isso com a sede do Jardim Botânico dela, vendeu e está alugando da pessoa. Enfim, a Rede Globo está diminuindo de tamanho. É o que ela tem que fazer mesmo. Por quê? Porque ela tem concorrência agora, né? Olha só, isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Mas você pode saber que aqui no Brasil a situação é mais ou menos a mesma, né? O valor de anúncios para TV aberta nos Estados Unidos está caindo 27% nos últimos 7 anos, né? E a gente tem visto isso na Rede Globo também. Por quê? A audiência da televisão aberta como um todo está caindo, e mais do que isso, tem aquilo que eu já falei para vocês, que o anúncio, para o anunciante, é muito melhor anunciar na internet do que na TV aberta. Na TV aberta, você bota o seu anúncio ali, ele vai ser visto por um monte de gente, mas muita gente que não tem condições de comprar o seu produto, que não tem interesse no seu produto. Na internet você consegue segmentar o público, você consegue fazer com que aquele anúncio apareça apenas para as pessoas que têm condição financeira de comprar o seu produto e que podem ter interesse naquele produto por qualquer motivo que seja. Então, no final das contas, para o anunciante é muito melhor a internet do que a TV aberta. Essa é uma das grandes reclamações da Rede Globo e coisa e tal. Por quê? Porque ela foi pega no contrapé da tecnologia, né? Está sendo destruída pela tecnologia. Isso é o principal ponto, tá, gente? Eu sempre falo, tem algum fator também da lacração da Rede Globo, tá tirando anúncios, tá tirando o público dela? Tem algum fator disso também, tá? Alguma coisa é isso. O pessoal não... Eu não aguento mais ver a Globo. Cara, às vezes, sem querer, eu ligo a televisão aqui, vejo uma coisa. Quando eu tô vendo minha mãe assiste muito TV Globo. Quando eu tô na casa dela lá, às vezes eu fico vendo o programa da Rede Globo com ela. Cara, tem horas que me dá raiva. Eu levanto e saio do quarto, porque, cara, é tanta propaganda a favor do Lula, é uma coisa tão aberta, tão óbvia, assim, que chega a dar raiva você assistir os jornais da Rede Globo, né? Enfim, então tem sim um fator da lacração da Rede Globo. Mas não é o principal fator. O principal fator é isso. A Rede Globo hoje tem concorrência do YouTube, de outras redes, e de streaming, de um monte de coisa, de forma que simplesmente o mercado dela ficou pequeno. E pior, a tendência é piorar, a tendência não é melhorar, né? E aí a Rede Globo fez isso com todos esses grandes prédios, mas com o Projac ela está com dificuldade. Porque o Projac é uma área muito grande, o valor disso daqui deve ser enorme. E aí o pessoal que quer comprar o Projac não quer manter a Rede Globo totalmente lá. Até aceita alugar uma parte para a Rede Globo, mas quer também fazer empreendimentos
em outras áreas, e a Rede Globo não quer isso, né? Então esse é o dilema que eles estão agora. O fato é que, segundo diz o Feltrin, né, isso não é uma notícia que está aberta aí na internet, é bastidor, né? Ele trabalhou muito tempo com essa área, então ele conhece o pessoal. Então o que ele fala é que é demissão atrás de demissão, meu amigo. Turmas e turmas sendo demitidas. O pessoal que montava os cenários, que montava as cidades cenográficas aqui, né, marceneiros e coisa e tal. Tinha um monte de gente na Globo que era marceneiro, fazia o quê? Montava lá as paredes e coisa e tal para fazer os cenários, né? Hoje em dia não precisa mais, você faz tudo com inteligência artificial, não precisa mais desses cenários assim, dessa forma, né? Então acaba, né, as pessoas são demitidas, a Rede Globo precisa cortar dinheiro, né? Ela tem uma máquina enorme de produção de conteúdo, mas uma máquina velha para um produto antigo que ninguém mais quer comprar. Então ela tem que diminuir de tamanho, né? E esse é o dilema atual. A Rede Globo não está tendo prejuízo enorme, não, tá? Ela está ainda se mantendo bem, com lucro e coisa e tal, ainda vai durar muito tempo. A verdade é que a Rede Globo tem uma direção competente em termos de corte de custo, de gestão empresarial mesmo, mas ela tem um problema enorme, que é o problema justamente de que ela ficou obsoleta, né? E ao invés de tentar morrer como morreu a indústria de máquina de escrever, como morreu a indústria da vela e não sei o que lá, ela está lutando para o governo financiar ela e continuar sendo relevante, o que é uma besteira, simplesmente não vale mais a pena, né? É o que eu falo, as pessoas não têm interesse mais por produtos desse tipo. Eu descobri um tipo de canal no YouTube outro dia, que é esse tipo de canal aqui, eu não sei se vocês já viram, que é o canal de resumo de filme. Cara, eu descobri que eu gosto de ver resumo de filme, bicho. Ao invés de ficar 2 horas vendo filme, você vê um resumo de 19 minutos, 13 minutos do filme. Olha que coisa, tem um monte de filme aqui, ficção científica, não sei o que lá, e o que você tem aqui é o resumo do filme. O cara faz um resumo contando como é que é mais ou menos a história durante uma situação, né? E conta o filme todo aqui em 10 minutinhos. Você vê um filme de 2 horas, você, né, poupa tempo ao invés de ver um filme. E eu descobri que eu gosto disso. Olha que coisa, né, cara? É o que eu falo pra vocês, a gente está acostumando com formatos menores de vídeos, de programas, e aí fica a Rede Globo querendo produzir filmes grandes, séries grandes e coisa e tal, quando o pessoal quer coisa menor. É curioso isso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.